Ou na popzinha limpando bumbum. Sou o rei da cacimbinha, rapaz. É brincadeira, moço. Tá de brincadeira, rapaz. Na popzinha limpando bumbum. É muito importante aumentar e enriquecer o seu vocabulário, mas a gente nunca soube explicar exatamente o porquê. Portanto, se uma pessoa possui um vocabulário que não é tão rico, um vocabulário pobre, isso pode acabar implicando uma percepção limitada ou errada da realidade em que a gente vive. No entanto, é necessário compreender a razão pela qual a gente deve enriquecer o nosso vocabulário, a nossa linguagem. E essa razão está no fato de que, se não existisse essa palavra correta, não existiria também a consciência de certas dimensões da realidade às quais as nossas palavras se referem. Bom dia, galerinha. Vou falar da minha parte aqui, que é a linguagem sobre a visão do mundo. O que a gente começa a entender por linguagem? É a percepção. Percepção é o que vai inaugurar a abertura para o mundo, e a projeção da nossa percepção para fora é a linguagem. A linguagem que ela vai explorar essa nossa percepção para fora. Essa linguagem ela vai afetar a gente com as hipóteses de Sapir-Whorf, que são um exemplo, que é a ideia da linguagem, que a gente molda o nosso pensamento e que dá evidências para a nossa visão do mundo ser explorada por outras pessoas. E essa linguagem ela vai afetar a sociedade que a gente vive de muitas formas, seja as expressões que vão surgindo, outras vão ser adaptadas, a linguagem ela vai se adaptar ao ambiente, as novas tecnologias que podem surgir, os novos conceitos, novos comportamentos. O processo de globalização vai fazendo com que essa linguagem ela vai se tornar cada vez mais passiva das transformações e influências de outras pessoas. A gente pode falar da filosofia dos Hobbes, que é materialista em essência, né? Que tudo que existe é material. Ele busca refutar a metafísica, ou seja, não existe alguma suposição de algum ser ou alguma coisa que não existe, que vai estar de acordo com o pensamento do Ludwig Wittgenstein, que é o exemplo que a gente tem na apostila, que ele vai afirmar que as expressões que a gente usa, vou dar um exemplo, tô morrendo de fome, tô morrendo de cansaço, isso é um tanto absurdo, porque a gente não tá realmente morrendo e é bem antiético a gente comparar isso com a morte. Ele literalmente só quer militar em cima disso e ele quer dizer que isso é antiético ao cubo. Tamo junto. Tá, esse tal de Wittgenstein aí, ele via a linguagem como meio de comunicação com o mundo, né, que os seres humanos tinham. E então ele começou a estudar isso através de uma tal chamada ciência da linguística, né? E essa linguística, lá por volta do século XIX, ela era bastante caracterizada por ser muito historicista e comparativista. Mas o que é isso? Comparativismo é basicamente uma relação entre afinidade e parentesco entre as línguas, tá ligado? Ele pegava as línguas e ficava relacionando elas, e isso ficou conhecido como gramática comparada, porque ele fazia comparações, né? Já lá para 1919, teve um tal de Ferdinand de Saussure, e ele basicamente começou a escola estruturalista da linguística. E esse bagulho de estruturalismo era basicamente focado no estudo mais descritivo da linguagem, tá ligado? Ele não ligava muito para esse negócio de estudo histórico e comparativista. Ele era mais, focado na forma da língua, tá ligado? E ele via a linguagem como tendo dois lados, um social e um individual. Além de, também ver a língua como algo que não depende da fala, mas sim das regras. Ele via um negócio bem estrutural mesmo, ele não ligava para os gestos, para a voz, para a fala. Ele era mais a gramática no papel mesmo. É isso. A escola estruturalista entende que a língua é um sistema de signos. Esse signo é uma unidade básica constituinte do sistema linguístico que tem dois lados, o significante e o significado. O significante é o esquema de fonemas que forma a chamada imagem acústica na psique de quem fala. Já o significado constitui o conceito, o sentido atribuído a essa imagem acústica. O estruturalismo não tem relação necessária e natural entre a imagem acústica e o sentido a que ela remete. Então, o signo é um fenômeno cultural. A escola estruturalista também explica a organização das unidades linguísticas, ou seja,
as regras do jogo por meio das quais as sílabas, palavras e frases surgem. No primeiro nível fonológico, as unidades se ligam para formar as sílabas. No nível morfológico, os morfemas se unem para formar a palavra. E no nível sintático, as palavras se combinam para formar frases. O gerativismo, que é outra escola linguística, surge na década de 1950, desenvolvida pelo estadunidense Noam Chomsky. Para ele, a criatividade é a principal característica do comportamento linguístico humano. A linguagem é o reflexo de conjuntos de princípios inatos, universais, que compõem a estrutura gramatical das línguas. E assim, a semelhança que existe entre as diferentes línguas prova a existência de tais princípios. Bom, o gerativismo ele é diferenciado em 2 pontos essenciais, sendo o primeiro o inatismo, ou seja, haveria uma estrutura inata com os princípios gerais que impõem limites na variação entre as línguas e que estão presentes em todas as línguas do mundo. Já o segundo é denominado de modularidade da mente, constituída de módulos ou partes, tendo cada parte a sua função, sendo elas memória, coordenação motora, linguagem, que trabalhariam separadamente. Essa abordagem não considera tanto o conceito da língua, podendo levar em algumas dificuldades. Esse papel coube em si a sociolinguística, que foi desenvolvida a partir da década de 60, por meio de obras de William Labov e William Bright, concentra-se, no estudo da língua no seu uso real, considerando as relações entre a estrutura linguística e os aspectos sociais e culturais de sua produção. A linguagem, como instituição social, evita o estudo dessa como algo autônomo e procura sua relação com o contexto cultural e histórico. Essa abordagem interessa para compreender a sua variação nos contextos linguísticos e extralinguísticos que favorecem e a inibem, de modo a se focar na necessidade de estudar como a comunidade da fala. A linguística textual, produzida também a partir da década de 60, na tentativa de superar as abordagens tradicionais do texto, que se concentrava no estudo de unidades textuais como palavra, frase, período, postulava, por sua vez, que as relações textuais são muito mais do que simples somatórios de unidades, e que o todo é muito mais que a soma das partes. A atenção deveria se voltar para a malha textual, que produz forma e sentido. A linguística textual focaliza na investigação das relações entre os elementos do texto e do contexto. Bom, Fumê, agora eu vou falar um pouquinho aí da visão holística, entendeu? E o que é ela aí na visão do mundo. Pô, a visão holística não é nada mais nada menos aí do que você observar as coisas de um modo panorâmico. Ou seja, eu acho que essa aí seria a forma correta de enxergar o mundo, a sociedade, em qualquer demonstração dela, qualquer meio dela. Por causa que o quê? Você vai se colocar no lugar de toda e qualquer pessoa ali que você pode pensar. Por causa que é essa a definição de visão holística. Então a gente pode pensar nisso num ambiente corporativo, no ambiente de gestão de pessoas, como, não sei, até mesmo a presidência do Brasil ou qualquer outra coisa desse meio. Bom, essa daí é a visão holística. E aí, gente, vim falar de algo à parte do nosso trabalho, só que encaixa, certinho no tema, tá ligado? Nosso tema é linguagem e percepção do mundo, como todo mundo já falou aí. E o que eu vou falar agora é como a linguagem, ela modela o nosso jeito de pensar. E pra isso, eu vi um vídeo aqui de 14 minutos de uma mulher muito inteligente falando em inglês sobre isso. E, bom, como é muito complicado, eu vou falar do jeito que eu entendi. Então, basicamente, pensa em você falando em inglês com um cara nativo lá dos Estados Unidos, falando sobre um jardim cinza. E é isso, só. Imagina como ele pensaria isso. Imagina você pensando também isso. Tá ligado? Pensa dessa forma. Agora você chega num cara daqui, um carioca, tá ligado? Chega num carioca, fala assim, mano, um jardim cinza. Você chega e fala de um jardim cinza, o que a pessoa faz? Ela já logo imagina um jardim cinza, certo? Se
Só que o que acontece? O jeito, a língua do inglês e português, às vezes elas podem formar diferentes formas de perceber essa linguagem, entendeu? Então você pode imaginar uma coisa, um jardim completamente diferente com base no português e um jardim completamente diferente de inglês. E aí o Thales deve ter colocado as imagens aí que eu mandei pra ele, que é um jeito mais fácil de entender. Pô, tamo junto, é nóis. Bom dia, rapaziada, tranquilidade. Bom, eu vou falar aqui da questão da metáfora aqui. Bom, o Aristóteles ele foi um dos primeiros a realizar o estudo da teoria da metáfora, que ele fala que seria uma teoria de substituição. A metáfora ela é compreendida como um desvio do sentido atribuído à denominação. Isso quer dizer que ao invés de a gente dar a coisa seu nome usual, a gente atribui a essa coisa outro nome, que a gente pode substituir, entendeu? Bom, a gente tem um exemplo aqui para simplificar melhor, que é amor é fogo que arde sem se ver. A parte fogo que arde, a gente substitui o sentido literal do amor, seja ele qual for, entendeu? Bom, mas aí a gente também tem a teoria da interação, que ela fala que a operação de fazer metáfora, ela não recai somente na substituição das palavras tomadas isoladamente, mas sim em toda a frase. Isso trata de combinar o sujeito com todo o predicado novo, que seria naquela frase que eu falei, amor é fogo que arde sem se ver, entendeu? Bom, rapaziada, é isso, tamo junto aí, valeu pela atenção de todos e esse é o nosso trabalho. Tamo junto aí e tenha um bom dia, beijo.